Boa noite, gente. É mais uma etapa do nosso projeto PCD em Foco. Estaremos recebendo hoje a América Tereza, 5 vezes vereadora no município de Volta Redonda, já ocupou o cargo de prefeita, chefiou a Fundação da Infância e da Adolescência no Estado e é a precursora, é a idealizadora do processo de transporte cidadão. Boa noite, América. Boa noite, meu amigo. Prazer, Renato, estar aqui com vocês, Tiago, a Inês, que está aí comandando para o nosso público. É uma alegria mesmo estar aqui com vocês nessa noite de hoje, que a gente possa falar um pouquinho de política, que é o momento, né? Exatamente. A nossa proposta sempre é debater políticas públicas para a pessoa com deficiência, sem conotação partidária, sempre com conotação política, porque a verdadeira política ela se baseia na democracia e ela é debatível de forma clara e sustentável. Vamos lá. América. Hoje nós temos um cenário em Volta Redonda que é preocupante em relação à acessibilidade. Nossas calçadas não são adaptadas, não seguem os padrões de segurança estabelecidos pela Lei Brasileira de Inclusão. Você, enquanto vereadora, qual será a sua proposta para essa adequação? Olha, inclusive, Renato, tem no nosso material essa proposta de exatamente essa adequação. Porque é um absurdo, hoje, no momento que nós vivemos, a gente ainda encontrar obstáculos nas calçadas, né? Nós temos problema com árvore, nós temos problema falta de rampa, nós temos problema de poste no meio da calçada, né? O cadeirante não tem como passar por ali, um problema de visual também, ele se encosta toda hora nesses obstáculos. Enfim, eu acho que nós precisamos trabalhar muito essa questão do apoio ao deficiente, de todos os níveis, né? Eu, enquanto vereadora, a gente trabalhou essa questão aí que você comentou sobre o transporte cidadão, porque eu sempre me preocupei, principalmente com os cadeirantes, com as pessoas com dificuldades de locomoção, né? De mobilidade. Enfim, eu acho que nós precisamos cada vez mais procurar dar o suporte para essas pessoas que têm deficiência, né? De todos os sentidos. Sim, com certeza. A calçada nossa, hoje nós sempre vai numa praça. Aí está, quando não está com buraco, né, muitas delas, ela não está adaptada. Então o poder público, os vereadores, nós precisamos estar preocupados com esse modelo agora. A lei está exigindo que se faça essas adequações, inclusive até local para votação. Às vezes você chega num local que a pessoa não tem como votar. Exatamente. Não é? Você chega num colégio, é bom estar falando nesse momento agora, para que as pessoas, os locais de votação, coloquem o seu suporte embaixo, que a pessoa possa chegar e votar. A pessoa tem o direito, e nós sabemos a quantidade de pessoas que chegam para votar e a pessoa tem a má vontade de descer para atender o deficiente, não é isso? E a gente tem uma outra problemática, até nesse ponto da eleição. A questão não é só a pessoa descer. A problemática é que os locais de votação não possuem acessibilidade mínima. E a maioria desses locais são locais públicos, pertencem ao erário público e deveriam estar adaptados para receber essas pessoas. Partindo por essa ideia, essa questão do legislativo, o que mais nos preocupa hoje em dia é que nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e nós deflagramos na lei orgânica do município que não há essa organização, esse alinhamento com essa lei federal, o que torna a nossa lei não recepcionada no momento. Qual que são as suas medidas como vereadora para resolver essa questão? Então, eu acho assim, essa preocupação de vocês aqui é fantástico, sabe? De inclusive estar trazendo os candidatos aqui, né? Vereadores, candidatos a prefeito, todos eles, para que tenham esse compromisso, porque isso não é só para eles, a família cobra isso, todos cobram, não é? Você tem uma pessoa que não tem o direito, aí a lei diz que você tem o direito de ir e vir, mas como você vai e volta se você não tem um transporte adequado, né? Se você não tem uma cadeira que você possa rodar na cidade com ela, né? Você não tem vias próprias. E principalmente esse local onde as pessoas transitam muito, que é no serviço público, também tem o direito a lazer, né? Igual como eu falei, a questão do transporte cidadão. O transporte cidadão foi, graças a Deus nós temos ele hoje, a gente tem vários indicadores de pessoas que realmente conseguiram sair de casa depois que nós implantamos o transporte cidadão em Volta Redonda, mas ele é deficiente. Segundo vocês, a gente tem um conhecimento aí de mais de 100 pessoas hoje, a demanda é grande, a pessoa tem direito, tem que ir no médico, tem que estudar, tem que trabalhar,
E, inclusive, foi por conta de uma pessoa que eu sempre levava ao trabalho, que eu idealizei quando vi um transporte em outro município, que a gente falou assim, bom, o que é bom em outro município, você copia para o seu município. Não é isso? Com certeza. Então você vai buscar coisas boas para você implantar no seu município. Trouxemos o transporte cidadão, foi uma alegria muito grande. Inclusive, eu mando aqui um abraço para a Evane, para o Diógenes, que já foi presidente da Copênia também, tá, Tiago? Para a Conceição, essa turma toda que tem esse compromisso com pessoas com deficiência. Vocês estão de parabéns. A gente precisa se juntar, se unir cada vez mais para atender as demandas de vocês. Agora, em novembro passado, eu estive em Brasília levando vários projetos para os deputados, emendas, levei projetos prontos, fui aí na Caped, fui no CEMEIA, fui lá no Hilton Rocha, sabe? Porque tem um modelo lá, tem um projeto pronto do Jardim Sensorial, que eu acho fantástico, né? O piso tátil para a cidade, como que a pessoa caminha se não tem um guia, não é isso? Então eu acho que todos esses projetos pedi para fazer as emendas, então vamos aguardar, quem sabe esse ano agora a gente possa ter uma notícia boa aí de alguns projetos que nós levamos. Exatamente, mas esses projetos, muitas das vezes, eles esbarram justamente nessa questão da falta de adequação da lei. Que é uma problemática que impede que essa verba federal chegue ao município. Isso. Mas você tocou num assunto importante que é o transporte cidadão, que nós sabemos que você foi uma das idealizadoras. Nós sabemos que hoje o município ele passa por uma dificuldade muito grave, porque até o presente momento ele era feito em parceria com o poder público que dava os transportes e as empresas de ônibus e os motoristas. Isso. Ficou claro que a partir do momento que essa adaptação do transporte público coletivo com o elevador se fez chegar ao proporcional desejado pela lei, as empresas de ônibus não querem mais ter essa parceria com o transporte cidadão. Não é isso. Mas só um minutinho, só concluir. Pode concluir. Partindo por essa ideia, o que a gente precisa saber é qual vai ser o caminho que vai ser tomado, se vão vir recursos federais para suprir essas necessidades que a prefeitura tem, porque nós sabemos, nós não vamos ser hipócritas, o momento do município é grave, porque pela falta de arrecadação, diminuição da arrecadação, o erário está baixo e a capacidade de realizar políticas públicas se torna quase ínfima nesse momento. E a gente precisa desse transporte cidadão. Qual vai ser a política para manter esse transporte? Então, deixa eu te falar, a questão do transporte cidadão, o transporte nosso do município, Bantaí, transporte público, nem todos têm a rampa ainda, você sabe disso, Sim. Né? E nós temos pessoas com deficiência precisando desse transporte em todos os locais da cidade. Com certeza. O transporte cidadão, o objetivo dele é buscar aquela pessoa que não tem como ir com a faculdade, como não tem que ir ao médico, não é isso? Ir para o trabalho. Então, muitos não têm o ônibus, ele não consegue chegar no lugar do ponto do ônibus. Então, o transporte cidadão é exatamente para buscar a pessoa na residência. Então, nós vamos lutar para buscar emendas para trazer transporte e que o município arque, lógico, e evidentemente com o motorista. Né? Mas que esse transporte cidadão ele não pode acabar. Lógico. Nós temos aí o transporte público com rampa, nem todos têm, mas ele não atende esse público nosso, atende em parte. Então isso aí nós vamos lutar, vamos trabalhar para que a gente consiga trazer emendas, trazer um ônibus que venha com emenda parlamentar, que seja do Estado, que seja da União, esse é o que eu acho que é o nosso trabalho. Com certeza. E diante de todo o retrospecto que tem na cidade, uma coisa também que está notória, até pela ausência de erário, algumas instituições que trabalham com as pessoas deficientes perderam esse amparo financeiro público. Nós sabemos também que o município, mais uma vez, passa por dificuldades financeiras, como todos os municípios do país, devido à pandemia e à diminuição da arrecadação de impostos, mas essas instituições ficaram um pouco órfãos nesse momento. Enquanto legisladora, qual vai ser o seu caminho para essas instituições voltarem a ser atendidas novamente? Ok. Então, realmente, você fala uma coisa que é verdade, né? Está aí a pandemia, né? Desde março, o município, a maioria das pessoas não recolhe impostos, então nós estamos nesse caos. Não é Volta Redonda, é o país, é o mundo. Exatamente. Né? Não é um privilégio de alguns municípios, não é isso? É o mundo que está passando por esse momento.
Mas eu creio que isso vai passar, depende de nós também, né? Mas nós precisamos, como vereadora, como parlamentar, fazer emendas dentro dos orçamentos, destinando e cobrar para os prefeitos que realmente mande essa verba para as entidades, que nós temos muito, e é obrigação do Estado cuidar das pessoas. Com certeza. Né? Então, eu vou além, sabe? Eu vejo a quantidade de famílias que realmente não têm condições, tá? E tem uma pessoa deficiente dentro de casa, ela tem que ficar cuidando o tempo todo daquela pessoa, ela não pode sair nem para trabalhar, porque são vários casos, a gente sabe disso, claro, né, Renato? Com certeza. Então, eu acho que a gente tem que realmente destinar verba, ver qual é a demanda e colocar no orçamento e fazer cumprir. Porque hoje existe as emendas impositivas, claro, que você tem que cobrar e até porque é uma questão até de humanidade. Essas ações afirmativas têm que se valer até que haja uma equidade, um equilíbrio, com certeza. Exatamente, sabe? Eu acho que a gente tem que trabalhar muito nessa defesa do deficiente. E isso vocês podem contar comigo, podem ter certeza. Eu sempre trabalhei, eu sempre dei atenção e quero continuar muito. Você vê, quando eu instituí, quando nós pedimos esse transporte, a gente não tinha ainda essa ligação, foi um dos primeiros mandatos meus. Tá? E hoje a gente conhece muito mais da dificuldade, da necessidade desse pessoal. Claro. América, eu agradeço muito a sua participação. A gente deixa claro o seguinte, para que as pessoas possam se conscientizar. Você que é deficiente, independente de qual seja a sua deficiência, mental, intelectual, motora, visual, que você tenha ciência que o voto tem que ser dado com responsabilidade e com conhecimento. A proposta desse programa é trazer os candidatos aqui para que eles apresentem suas plataformas, serviços já prestados à população ou que venham a prestar no futuro, e você possa escolher com consciência aquele que vai te representar na Câmara. Nós agradecemos a opinião de vocês, a participação de cada um que participa, seja no Facebook, seja curtindo, seja compartilhando nossos vídeos. E nesse momento a gente agradece a América Tereza pela participação dela e deixa o microfone aberto para ela fazer as considerações finais dela enquanto candidata. Obrigada, Renato. Obrigada, Tiago. Eu quero falar para você que está nos vendo, né, nos ouvindo, que nós temos vários projetos que você possa pegar nosso panfleto aí na rua, em algum momento, porque são vários projetos. Aqui eu falo do que eu fiz, porque 5 mandatos de vereadora, você tem que ter feito alguma coisa. Eu fui presidente da FIA, fui presidente da Câmara, fui prefeita na cassação do prefeito, trabalhamos muito por Volta Redonda, temos vários trabalhos e eu quero continuar trabalhando por você. Fui agora recentemente secretária da SMID, da Secretaria da Mulher, Idosos e Direitos Humanos aqui em Volta Redonda, né? Trabalhei no Estado e eu quero dizer para você o seguinte, que nossas propostas, eu quero tentar fazer parte do hospital regional, que hoje já existe em Volta Redonda, um hospital regional, que ele se transforme numa parte para atendimento e tratamento do câncer, porque as pessoas não podem mais continuar indo para Rio de Janeiro se tratar. Nossa região, ele é regional, então porque hoje eu acho até subutilizado e nós estamos com essa demanda enorme em Volta Redonda na nossa região. Também a Policlínica da Criança, a questão das rampas que nós colocamos aqui no nosso trabalho, enfim, são vários projetos. O MEI, que é um projeto bacana, que a gente possa melhorar esse trabalho aí dos ambulantes em Volta Redonda. Vocês sabem que com ambulantes, eu fui uma defensora de vocês durante todo o tempo que nós tivemos na Câmara Municipal. Então eu quero te pedir que semana que vem, dia 15, você nos dê essa oportunidade. O problema do pessoal do vitiligo e do psoríase, são vários, hoje mais de 5.000 pessoas sendo atendidas no nosso município, também foi um projeto de nossa autoria. Então eu quero te pedir, Delegacia da Mulher, a Secretaria, então nós trabalhamos muito, não tenho vergonha de ser política, ando com a cabeça erguida e eu quero te pedir, dia 15, vote 20696, América Tereza, e você terá uma grande representante na Câmara Municipal. Muito obrigada. E assim a gente encerra mais uma etapa do projeto PCD em Foco. E a gente quer chamar a atenção para você, pessoa com deficiência. Hoje em Volta Redonda nós somos mais de 30.000 pessoas com deficiência com direito a voto. Então cabe a você, de forma
correta, legítima, reconhecendo o trabalho do vereador na Câmara, que tem como sua função típica legislar e fiscalizar o Executivo, escolher bem o seu membro do Legislativo e também o seu membro do Executivo. Leia as propostas, conheça os candidatos e vote com consciência e responsabilidade. E só assim nós vamos conseguir construir uma sociedade igualitária. Nós contamos com vocês. Um forte abraço.